Olá, combatentes do Canote da Guerra. O exército de Israel matou por engano 3 reféns que se encontravam presos pelo Hamas em Gaza. Vamos ver o nome dos 3 aqui. É Alon Lulu Shamhitz, Yotam Haim e Samer Fuad al-Talalka. Eles estavam presos desde o dia 7 de outubro, né? Quando houve a Operação Tempestade de Al-Aqsa, que o Hamas e outros grupos atacaram aí alguns kibbutz israelenses próximos a Gaza. Ainda não foi esclarecido como é que foi a morte desses 3 reféns. Teria sido, não se sabe se foi num tiroteio, se foi à noite, o que é que tenha acontecido, né? Mas não é difícil confundir, principalmente se for à noite, né? A gente tem que olhar também que nem toda a tropa israelense que está ali é especializada, né? É totalmente profissional, então essas gatilhadas podem acontecer mesmo. Lógico que as Forças Armadas de Israel vão abrir um inquérito para apurar responsabilidades, etc. Mas a gente não tem dúvidas que é uma tragédia, que as famílias vão ficar assim numa situação extremamente, né, vão ficar extremamente consternadas, porque o que acontece é o seguinte: um dos objetivos da entrada do exército israelense em Gaza seria exatamente a libertação dos reféns. Bom, não conseguiram libertar nenhum, os poucos que foram soltos aí se deveram a negociações, né? Só recuperaram alguns cadáveres, agora mataram 3 ainda. Então é uma situação bastante difícil. O governo do Netanyahu, né, tem mais aí um desastre na sua conta. Mas a coisa não para efetivamente por aí. O New York Times está com umas matérias interessantes sobre esses casos. Eu estava lendo uma matéria anterior de uma refém que foi libertada pelo Hamas, né? Então, estava preso, no dia do ataque morreu o marido dela e o filho mais velho. Ela ficou presa com 3 crianças ali com os insurgentes, né? Ela fala que foi bem tratada, que eles comiam basicamente pão e queijo, mas que eles foram movimentados diversas vezes. Ela chegou a ficar num apartamento, numa casa, num túnel e num supermercado desocupado, né? Que as movimentações eram de noite, né? Mas que o Hamas ensinou algumas palavras, o pessoal do Hamas ensinou algumas palavras aí para as crianças, algumas palavras em árabe para eles poderem se virar, né? Arrumaram um notebook para o menino mais novo para ele poder se distrair. E ela, como era assistente social, ela falou que ela conseguiu conversar bastante com eles, né? Diz que no final, quando ela foi libertada, um dos integrantes do Hamas alertou ela: olha, você não volte para o seu kibbutz, não fique perto de Gaza, porque nós vamos voltar. Bom, gente, isso corrobora aquilo que eu já falei diversas vezes aqui no canal. Eu não acredito que Israel vai acabar com a insurgência. Ele pode até conseguir acabar com o Hamas se der muita sorte. Vai ter que dar muita sorte mesmo. Mas ele não vai acabar com a insurgência. Depois do Hamas vem outro grupo mais treinado, ainda mais preparado, mais motivado, e por aí vai. E eu lembro também o seguinte: Israel está combatendo em Gaza já tem 70 dias, né? Impossível acabar com uma insurgência em 70 dias. Os Estados Unidos ficou 10 anos no Vietnã, não acabou, 20 anos no Afeganistão, não acabou. Só para vocês terem uma base, a guerrilha do Araguaia no Brasil, ela dura de 1969 a 1974, 75, mais ou menos, 5 a 6 anos. Eram 70 guerrilheiros. O exército mobilizou de 5 a 10 mil militares, levaram quase 6 anos para acabar com essa insurgência. Ou seja, né, tem que ter assim uma ilusão muito grande de achar que você vai conseguir acabar aí, tá, com um grupo como o Hamas, que tem aí cerca de 30 mil integrantes. E eu preciso lembrar que Israel não está enfrentando apenas o Hamas, está enfrentando o Hezbollah ao norte. E a guerrilha Houthi no sul está dando um trabalho tremendo. A companhia de navegação Maersk já falou que vai parar de operar no Mar Vermelho. O porto de Eilat está quase estrangulado. A Hapag-Lloyd está pensando em parar de operar também. Os Houthis já atacaram de 5 a 6 navios. Enfim, é um desastre para Israel. Nunca houve um desastre tão grande, tá? E o tempo está correndo contra. O tempo corre contra o Netanyahu e acontece uma tragédia que nem essa de hoje aí. Então, é difícil a gente saber aonde isso vai parar. O Biden tem enviado diversos representantes aí para falar com o Netanyahu. A gente sabe que existe uma rusga muito grande entre Joe Biden e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Tá? O Biden quer se livrar dele antes que o eleitor americano se livre do Biden, porque ele vai entrar em 2024 nas eleições, né, com a pecha de que apoia um governo aí que fez todo tipo de barbaridade, cometeu diversos erros. Quando essa crise começou, eu falei diversas vezes que eu achava um erro o Joe Biden ter ido diretamente logo no início para Israel, porque ele colou definitivamente a imagem dele
com o Netanyahu, para o bem ou para o mal. Se o Netanyahu acertasse, o sucesso ia colar um pouquinho no Biden, né? Mas se ele errasse, a gente não tem dúvida que ia colar muito, muito no Biden. Então eu penso que foi um movimento mal calculado, mal pensado, precipitado, e agora a conta está chegando, o Biden não sabe como se livrar dela efetivamente. Eu acho o seguinte, nós estamos no dia 15 de dezembro, faltam 16 dias para acabar o ano, esse ano praticamente já era, né? A gente entra em 2024 e a pressão vai ser avassaladora. Eu lembro que já tem um processo aí de estar acelerado aí as tentativas de dar impeachment no Joe Biden. Eu não duvido que isso aconteça e que haja apoio para isso dentro do próprio Partido Democrata, porque eles sabem que se forem para a eleição com o Joe Biden, provavelmente vão perder, né? O furacão Trump vem vindo aí e o maior eleitor de Donald Trump chama-se exatamente Joe Biden. Está fazendo tanta burrada, né, que ele favorece o Biden. Mas a situação de Israel não tem no momento que resolver. Os Estados Unidos tenta, junto com Israel e outros países aí, formar uma coalizão no Mar Vermelho para combater os Houthis. Só que o problema é o seguinte, os países árabes sabem muito bem que se eles entrarem nessa coalizão, eles podem sofrer pressão da rua. Por quê? Para a rua os Houthis são heróis, estão combatendo Israel. Então é uma situação muito delicada sob o ponto de vista aí, né, de relação governo-rua. Porque por mais autocratas que esses governos sejam, o pessoal vive falando que não são democracias e tal, mas por mais autocrático que um governo seja, ele tem uma certa legitimidade que é garantida aí em virtude de uma certa reciprocidade. O povo dá alguma confiança, o governo devolve aí, né, com algumas atitudes, mas se o governo saudita, Emirados Árabes, etc., pesarem a mão contra os Houthis, nesse caso, a gente não sabe o que pode efetivamente acontecer. Então, essa é a situação que nós temos hoje, né? Israel com um problema muito difícil, né? Não aparece solução à vista, não está sendo um passeio em Gaza, essa que é a realidade. Há relatos aí de dezenas, talvez centenas de blindados destruídos, não se sabe a quantidade de mortos israelenses. O coronel Douglas MacGregor falou em 3.900 mortos, a gente falando em número maior aí, eu não sei, é difícil dizer. Eu calculo que pelo menos um quarto disso pode ter acontecido, que é bastante para um país como Israel, porque a gente tem que lembrar o seguinte, Israel tem mais ou menos aí 9 milhões de habitantes, o Brasil tem 220, ou seja, o Brasil tem 23 vezes praticamente a quantidade de habitantes de Israel, né? Se morressem 1.000 israelenses, seria o equivalente a morrer 23 mil brasileiros, ou seja, um número assim que ninguém, em 70 dias, quer dizer, um número que a nossa sociedade provavelmente não toleraria, e a sociedade israelense muito menos. A gente não sabe como é que isso está sendo filtrado, mas mais cedo ou mais tarde essa conta vai bater, né, no governo israelense, e certamente, né, ela terá que ser saldada por Benjamin Netanyahu.